Faz 3, 2, 1. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Daiane Cassada, sou doutora e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, advogada criminalista. Também exerço outras funções e outras atribuições, mas como hoje não é sobre mim, mas de certa maneira, em especial, como posso contribuir com vocês hoje, então eu vou buscar ser bastante assertiva, mas desde já agradecendo uma vez mais o convite do curso popular da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que já, enfim, já estou aqui há um tempinho colaborando, desde 2017, mas todo encontro é sempre único e promove, enfim, nos incita ou nos motiva, nos estimula a fazer novas reflexões. E hoje o tema escolhido, ou o tema que me coube trabalhar no dia de hoje, na verdade, execução penal, direito de visita, visita íntima versus revista vexatória. E aí, este é um tema que ele é bastante complexo, eu diria. Mas a minha missão é, de uma certa forma, simplificar. Ele não é complexo porque é difícil de entender. Ele é complexo na sua concretização no dia a dia, nos estabelecimentos prisionais, a depender de cada estado, e vamos ver isso como essas dificuldades se apresentam e como os tribunais e como a doutrina vem lidando com essas questões. Então, aqui a gente tem um roteiro que a gente vai tentar seguir. Então, vamos ter considerações iniciais, direito de visita, visita íntima, depois vamos analisar revista íntima ou revista vexatória, e depois vamos ver as questões de provas que cobraram esse tema, da forma como ele vem sendo abordado aí pelos nossos examinadores e examinadoras do concurso, especialmente da Defensoria Pública. E ao final, eu deixei para vocês aqui no material, que posteriormente vou disponibilizar a vocês, recomendação de leituras de dispositivos convencionais, constitucionais, legais e resoluções do CNJ e do CNCP, que é o Conselho Nacional de, de Política Criminal e Penitenciária. E a gente vai verificar a importância da regulamentação infralegal neste tema. Então, fazendo considerações e iniciando propriamente aí o nosso encontro de hoje, é a importância do tema. Esse é um tema que, embora a gente esteja voltado, focado para o estudo da Defensoria Pública, é um tema que eu diria que ele seria importante para todo mundo que se importa minimamente com o próximo, porque a gente vai verificar que isso é além de um mero direito do preso, além de um, vamos dizer, além de um dos direitos elencados lá na LEP, e como que isso impacta na vida, vamos dizer, na vida familiar, não só do preso, mas da sua família, do estabelecimento, vamos dizer, prisional que, enfim, no qual esse detento, do qual esse custodiado se encontra, enfim, os entraves que a defesa encontra, a acusação, enfim, todos os agentes do sistema de justiça. Então, a ideia é que, ao final desse encontro, eu consiga minimamente trazer algumas reflexões, no sentido de que, ao final, a gente realmente chegou à conclusão de que esse tema é importante não só para quem está no âmbito da defensoria pública, seja atuando, ou seja envolvida com a instituição, mas também para todos aqueles que operam dentro do sistema de justiça e também para a comunidade, enfim, já que isso alcança, em muita medida, de uma maneira acentuada, aí as famílias dos respectivos custodiados. E então, a gente vai verificar ao longo do nosso encontro que esse direito de visita do preso, ou ao preso, melhor dizendo, ele apresenta uma abordagem transdisciplinar. Isso faz com que esse tema seja, ao mesmo tempo, muito rico, porque ele aborda diversas esferas. Então, não tenha dúvidas de que esse é um conteúdo muito queridinho da Defensoria Pública, mas não só da Defensoria Pública, do Ministério Público, da magistratura, e vamos ver o porquê, porque ele, vamos dizer que ele se espalha, ele é difuso em diversos ramos do direito, e a gente vai verificar, então, que ele tem uma abordagem importante no âmbito dos direitos humanos, no âmbito não só da execução penal, mas também no processo penal, em decorrência das implicações, por exemplo, de uma obtenção de prova através de revista íntima vexatória, como é que isso se dá dentro do processo, se é uma prova lista, se não é, em que medida pode ser ou não pode ser. Também tem uma abordagem dos grupos vulneráveis, certo? Porque, no geral, as
as pessoas privadas de liberdade são consideradas vulneráveis. Porém, a gente sabe muito bem de que esse grupo de pessoas vulneráveis que estão privadas da sua liberdade não é um grupo homogêneo. A gente tem mulheres, a gente tem homens, a gente tem eventuais, o grupo LGBTQIA+, a gente tem idosos, temos adolescentes, claro que não em estabelecimento prisional igual aos adultos, mas, né, também podem ficar é, vamos dizer, privado da sua liberdade através da medida socioeducativa. E também a gente vai verificar que também há custodiados portadores de alguma deficiência. Então, toda essa, vamos dizer, essa gama, essa variedade de pessoas com características distintas dentro do mesmo ambiente, no âmbito do direito de visita, faz com que esse conteúdo, esse tema, explicitamente, seja um conteúdo muito transdisciplinar. E ao longo do nosso encontro, a gente vai verificar onde é que cada um desses ramos do direito contribui ou, de uma certa maneira, auxilia para a efetivação e garantia do direito de visita ao preso. E eu coloquei aqui um terceiro ponto, o contexto da pandemia Covid-19, o impacto para a relevância do tema. Bom, é claro que eu não vou contextualizar a pandemia Covid-19. Todos nós vivenciamos essa situação, vamos dizer, de emergência no mundo todo, praticamente. Mas a gente vai verificar que, mesmo nesse contexto em que o isolamento, a quarentena, sobretudo no período, no pico da pandemia, vamos dizer, medidas quase que imperativas. E o isolamento e a questão da quarentena, ela está diretamente ou inversamente relacionada com o direito de visita, já que o direito de visita pressupõe contato a princípio. E se a regra era, ou a recomendação era não ter contato, ou pelo menos no máximo na medida possível, vamos verificar que mesmo nessa situação, a gente vai verificar recomendações diretrizes de que mesmo em situações, vamos dizer, muito graves e emergenciais, ainda assim, as medidas para limitação desse direito do preso deveria ser proporcional. E então, a última razão das nossas considerações iniciais para a gente propriamente seguir no nosso encontro de hoje é porque o tema, o direito de visita do preso, recebeu recentemente, assim, de 2019 para frente, especificamente, inovações legislativas e recentes entendimentos dos tribunais superiores sobre o tema. Isso faz com que, então, esse conjunto de razões torne esse tema, vamos dizer assim, o queridinho dos nossos examinadores e examinadoras, e também em razão de todas as circunstâncias, a relevância desse tema se apresenta para todos os operadores do sistema de justiça. Então, como disse a vocês, mesmo durante a pandemia, no alto da pandemia, 2020, 2021, a Comissão Internacional de Direitos Humanos emitiu uma resolução, que foi a número 1 de 2020, intitulada Pandemia e Direitos Humanos nas Américas, e considerou expressamente que as pessoas privadas de liberdade seriam consideradas grupo em situação de especial vulnerabilidade. E, portanto, na recomendação 48, ele assegura que toda medida que limite os contatos, seja por meio de comunicações, enfim, por diversas formas, mas também por visitas, deveriam ser abordadas aí com especial cuidado e depois de uma estrita avaliação de proporcionalidade, para não, vamos dizer assim, suprimir esse direito fundamental do preso que também está ligado à sua questão existencial, não só sua, mas da manutenção dos laços afetivos com a sua família. Então, seguindo, então a gente vai verificar que o direito de visita, ele tem uma previsão convencional, ou seja, ele não está só na LEP, lá no artigo 41, salvo engano. Ele também tem uma previsão convencional, e em especial, a gente pode encontrar nas regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, conhecidamente entre nós, as regras de Mandela, no artigo 58.1, porque garante às pessoas privativas de liberdade se comunicarem com seus familiares e com seus amigos, dentre outras formas, por meio de visitas, lá na regra 58.1.
E na regra 61, também garante que os presos devem ter oportunidade, tempos e meios adequados para receberem visitas dos seus advogados, e que essas visitas podem estar sobre vistas prisionais, mas não podem ser passíveis de serem ouvidos por este. Ou seja, até aqui, no âmbito mais geral, não só a visita dos seus familiares e dos seus amigos ou parentes, mas também do próprio defensor, do custodiado. Então, e esse direito vamos dizer, do preso ou do custodiado, ele não se restringe apenas os presos que tiveram condenação com trânsito em julgado, porque a regra 118 assegura esse direito também para os presos provisórios. E o próprio conjunto de princípios da ONU para a pessoa de todas as pessoas, para a proteção de todas as pessoas, sob qualquer forma de detenção ou prisão, também garante que uma pessoa detida ou presa terá o seu direito de ser, terá o direito de ser visitada. Ou seja, nas regras de Mandela, expressamente, tanto o preso, vamos dizer, com condenação definitiva, quanto o preso provisório, preso preventivamente, em regra, devem ter assegurado esse direito de visita. Mas quando a gente está falando no nosso caso hoje aqui, o direito de visita, a gente pode enxergar sobre duas perspectivas. O primeiro é visita à família, em que constitui uma hipótese que autoriza a saída temporária. Então, nesse caso, é o preso, é o custodiado que está no regime semiaberto, que tem a possibilidade de ele sair da unidade prisional de detenção e visitar a sua família por um determinado número de dias, a depender da organização em regra, da organização administrativa interna da unidade prisional. Mas que internamente, em regra, costumam fazer um calendário. Então, no caso em que o preso ele pode se ausentar da unidade prisional para visitar a sua família, é uma hipótese que autoriza a saída temporária. Mas não é desse direito de visita, não é dessa visita que nós vamos abordar nesse encontro. O que a gente vai abordar nesse encontro é o direito do preso, previsto lá no artigo 41, inciso 10 da LEP, em que diz: constitui direito do preso, inciso 10º, visita do cônjuge, da companheira, parentes e amigos em dias determinados. Então, mas aqui a gente tem que pontuar uma questão bastante relevante e sempre lembrada pelos nossos, vamos dizer, examinadoras ou examinadores, que é o parágrafo único do artigo 41, que diz o seguinte: que esse direito do inciso 10, do inciso 5º e do inciso 15º, salvo engano, podem ser suspensos ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Então, esse dispositivo, ele é um pouco contra-intuitivo inicialmente, porque nos leva a pensar inicialmente que quem pode suspender ou restringir o direito de visita do preso seria a autoridade judicial. Mas não, a, a suspensão ou a restrição do direito de visita, ele é uma sanção, então, administrativa, que pode ser aplicado, quem tem, vamos dizer, a competência ou a atribuição para tanto, é o diretor do estabelecimento prisional, e não a autoridade judicial, certo? Então, nesse sentido, é esse direito do artigo 41, 10, décimo, em que a gente vai analisar todo o nosso encontro de hoje. E, portanto, se o direito, a gente verificou que esse direito de visita do preso, ou ao preso, digamos assim, tem uma previsão convencional, tem uma previsão infralegal na LEP. Então, será então que ele é um direito absoluto? Não, ele não é um direito absoluto nos termos da jurisprudência do STJ. O STJ entende que o direito de visita pode sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto. E então, a questão é que deveria ser sopesado, aos olhos do STJ, de um lado, o direito de visita ao preso, digamos assim, e de outro, a disciplina e, sobretudo, a segurança dentro do estabelecimento prisional. Então, isso faz com que, e aqui é um espaço de muitas, digamos assim, um espaço muito aberto
para verificar o que é ou o que não é possível flexibilizar ou limitar esse direito de visita ao preso. E a gente vai verificar isso ao longo do nosso encontro, alguns posicionamentos, alguns exemplos, alguns casos concretos em que o direito de visita pode ser restringido e outros que o STJ disse não, não pode ser restringido nesse caso. Então, então a gente pode verificar que, mais uma vez, isso é uma jurisprudência pacífica do STJ, de que o direito de visita do artigo 4110 da LEP não tem caráter absoluto, desde que o diretor do estabelecimento prisional, ele motive concretamente, fundamente concretamente, a razão pela qual, ou a hipótese pela qual ele vai restringir ou vai suspender esse direito de visita do preso. Então, nesse caso, é, a gente pode verificar que essa foi uma hipótese que o STJ entendeu de que não houve violação ao direito ao direito do 4110, quando foi uma hipótese em que o diretor do estabelecimento prisional, ele suspendeu, bem da verdade, o direito de visita do preso, porque o companheiro da recorrente, ou no caso, quem não teve direito a acesso poder visitar, era a companheira que não pôde visitar o seu companheiro que estava recluso, porque entendeu de que haveria perigo à segurança da unidade prisional, uma vez que o custodiado cometeu um crime de estupro contra sua filha, que não seria, portanto, sua desconhecida, bem como a medida protetiva em pleno vigor, requerida pela filha e estendida a seus familiares, então constituindo assim uma das exceções legais ao direito de visita. Então, esse é um caso concreto em que o STJ analisou e verificou que, em razão das peculiaridades deste caso, essa suspensão, essa restrição conferida pelo diretor do estabelecimento prisional não foi violadora ao direito assegurado lá no artigo 4110, certo? E aqui, também, mais uma vez, o STJ não tem dúvidas, não tem divergência em dizer que é necessário sobrepesar o direito de visita e, sobretudo, a questão da disciplina e a questão da segurança dentro das unidades prisionais. E aqui, aqui também foi um outro caso em que o STJ entendeu de que não estaria violando esse direito do preso, que foi quando o diretor do estabelecimento prisional, ele suspendeu ou negou, na verdade, o direito de visitação do condenado, porque a sua companheira se encontra é, com um registro de condenação por ter ingressado em estabelecimento prisional com entorpecentes. Então, o fato dela ter sido não condenada no sentido geral, mas pelo fato, motivo pelo qual ela foi condenada, que foi por ingresso, possivelmente por tráfico de drogas, por ter ingressado no estabelecimento prisional com entorpecentes durante a visita, foi o motivo pelo qual o diretor não concedeu o direito de visita ao custodiado, e o STJ entendeu aqui que também não era uma questão não estava, vamos dizer, arbitrária essa decisão, estava devidamente motivada. Agora, a gente viu que o diretor do estabelecimento prisional, ele pode limitar, não apenas suspender. Ele pode restringir, significa dizer em outras palavras. Mas a questão é, o diretor do estabelecimento prisional, ele pode fazer um juízo de valor e dizer, e estabelecer para o custodiado quais são os parentes que fazem jus ao direito de visita, que fazem jus o direito de visitá-lo, ou isso estaria fora do âmbito de discricionalidade, de motivação por parte do diretor do estabelecimento prisional. Então, nesse caso, foi uma hipótese em que o, 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 o diretor, ele não concedeu o direito de visita ao custodiado porque haveria apenas uma relação entre a tia visitar o sobrinho. Então, ele entendeu que seria um grau muito afastado do ponto de vista familiar, digamos assim, do ponto de vista do direito civil, se é que podemos dizer dessa maneira. Que como não era pai, não era mãe, não era avó, não era avô, não era filho, ele entendeu que uma tia não teria, vamos dizer, faria jus a visitar o custodiado pelo simples fato de ter uma relação de sobrinho.
E aqui o STJ foi pacífico no sentido de dizer, olha, não cabe ao diretor fazer esses juízos de valor, porque não é apenas uma relação sanguínea, mas pode ser que o sobrinho tenha convivido com a tia, com a avó e desenvolvido laços afetivos. E tendo em vista que o direito de visita também visa consolidar ou manter constante ou fortalecido o vínculo afetivo familiar, que não se restringe a pais, mães e filhos, também caberia, na verdade, então, caberia ao custodiado fazer esses de valor e, entre aspas, escolher quem é que pode visitá-lo do ponto de vista afetivo. Então, essa foi um caso que o STJ disse que não há que se falar em possibilidade de o Estado regulamentar as visitas dos presos. Beleza, pois a competência do direito penitenciário é com. Ah, tá. É concorrente, mas ele tem limites para isso. E aqui, esse é um limite. O diretor não pode escolher esse grau de parentesco, qual seria o mais ou menos adequado, e sim ter que ouvir o posicionamento ou a opinião do custodiado. E aí, a gente vai verificar em razão disso uma questão muito importante, que a gente não pode perder de vista, que a questão é, será que o Estado, aqui Estado, entendido enquanto ente federativo, certo? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estado federativo, ele pode regulamentar de alguma forma o direito de visita? A gente sabe que não, a competência para legislar sobre direito penal e execução penal é da União, certo? Mas o direito penitenciário, o como funciona determinadas dinâmicas dentro do estabelecimento prisional, cabe aos estados também, porque a Constituição garante ou assegura uma competência concorrente entre União e estados para legislar sobre direito penitenciário. Mas a questão que a gente vai ver aqui, em diversos casos, a questão é o que é, o que é, ou o que cabe o Estado legislar no âmbito do direito penitenciário sem que isso não viole os direitos assegurados lá na LEP, no artigo 4110, do direito de visita ao preso. E aqui é um caso concreto em que o STJ, ele entendeu o seguinte, é um caso em que a questão era que o diretor, em razão de uma falta grave praticada pelo custodiado, ele simplesmente suprimiu, eliminou o direito de visita do preso. Disse o STJ. Isso está errado. O que pode o STJ fazer é limitar, ou seja, restringir ou suspender, mas não pode tomar uma medida de caráter permanente, porque é uma sanção administrativa e o nosso ordenamento jurídico, tanto em, vamos dizer, sanção penal, quanto e também sanção administrativa, não admitem caráter perpétuo ou indeterminado, que viole a questão da razoabilidade. Então, não pode uma norma da administração penitenciária, que foi o caso de São Paulo, que foi questionado, de impor uma limitação permanente, certo? Mesmo porque tanto a LEP quanto a legislação estadual e regulamentar, eles prevê a questão da reabilitação, que é quando a pessoa, cumprida determinados requisitos, passado por um determinado procedimento, volta a adquirir direitos que foram suspensos ou restringidos. Agora, uma questão importante. A gente viu, ou a gente pode imaginar o seguinte: o direito de visita aqui é do preso, certo? Ao preso. Mas quem é que vai visitar o preso? Geralmente a sua família, algumas vezes seus amigos, a gente vai ver que não é tão pacífico ou não é tão assegurado a hipótese dos amigos em determinados estados da federação. Mas, enfim, são filhos. Ou seja, a questão do direito de visita do preso não é um ponto em que se percebe de que, inevitavelmente, os efeitos da condenação da pena privativa de liberdade cumprida em unidade prisional
não se restringe os efeitos à pessoa que recebeu essa sanção penal, senão que de uma forma ainda que indireta alcança seus familiares, sua família que vai visitar, seus filhos. E por isso que na doutrina, especialmente o professor Rodrigo Roig, que tem um livro super importante sobre execução penal, ele vai dizer que vedar, ou seja, proibir a visita, violaria o princípio da transcendência mínima. O que ele chama de transcendência mínima aqui? Porque o que a gente conhece é o princípio da intranscendência, certo? O que significa o princípio da intranscendência das penas? O que significa o princípio da intranscendência das penas? Significa que a pena não pode passar da pessoa do condenado, certo? É isso que significa o princípio da intranscendência da pena. Mas por que o professor Rodrigo Roig, então, denomina transcendência mínima? Porque, inevitavelmente, como os efeitos indiretamente, ainda que indiretamente, alcançam os seus familiares, ele denomina de transcendência mínima, que de alguma maneira vai alcançar os familiares, e a missão, digamos aqui, da execução penal é praticamente uma política de redução de danos, que vamos dizer, esse alcance, esse reflexo seja o menos oneroso possível, certo? E a gente vai verificar que as regras de Mandela, nesse contexto aqui que a gente está verificando a vedação à visita e a questão de violação do princípio da transcendência mínima do professor Rodrigo Roig, ou conhecidamente, em regra geral, pela doutrina majoritária, digamos assim, o princípio da intranscendência, é que as regras de Mandela, no artigo 43, ou na regra 43.3, estabelece que sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a proibição de contato com a família. Essa proibição tem que ser por um prazo limitado e razoável. Então, a suspensão e a restrição do direito de visita não pode ser utilizada como uma sanção ao custodiado, certo? Porque, acima de tudo, esse direito de visita é um reforço do direito à interação familiar, constitucionalmente garantido, previsto em diversos documentos internacionais de proteção dos direitos humanos e etc. E até mesmo porque, mesmo quando estamos em estado de defesa, ou seja, numa situação muito calamitosa e emergencial, a própria Constituição, ela assegura que mesmo nessas situações, a- é, não estaria, seria proibido, não seria proibida a incomunicabilidade do preso. Então, se nem no estado de emergência assim, que nós podemos nos encontrar, a Constituição garante que o preso não seja colocado em incomunicabilidade, com mais razão, a proibição de visitação representaria uma velada incomunicabilidade do preso e, portanto, inadmissível. Agora, uma questão importante. A gente já verificou que o direito de visita é um direito, mas não é um direito absoluto, em que pode ser restringido ou limitado ou suspenso por ato motivado do diretor do estabelecimento. Então a questão é: se o diretor me nega esse direito, qual é o meio adequado para discutir esse direito? Essa é uma matéria bastante relevante e também bastante pacífica no STJ, de que não cabe habeas corpus para pedir autorização de visita, mas sim mandado de segurança. Então, não cabe habeas corpus nesse contexto, porque não se está discutindo a liberdade de ir e vir do preso, certo? Então, segundo a STJ, cabe, na verdade, o meio mais adequado, a via mais adequada seria o mandado de segurança. Então, beleza, a gente viu que não é um direito absoluto e que é um direito que, a princípio, constitui direito do preso, mas também alcança os seus familiares em virtude do princípio da intranscendência da pena. Então, os familiares não podem ser penalizados de não ter contato com o seu familiar que está custodiado. Mas a pergunta é: o custodiado, ele deve ser responsabilizado por todo e qualquer ato praticado pelo visitante? Então, vamos dizer, o visitante levou um pacotinho de maconha sem que o custodiado tivesse
pedido, seja porque era sua companheira e ela sabia que, enfim, ela pensou que ele gostaria de receber e tal, etc. Qualquer exemplo em que o visitante, por conta própria, de forma unilateral, sem conluio com o recluso, ele pratica alguma conduta que é tipificada como crime ou falta grave internamente para o preso, caso fosse possível atribuir a ele essa conduta. A questão é: pode responsabilizar o preso custodiado por um ato praticado pela sua visita durante o período da visita, durante o tempo da visita? Aqui o Rodrigo Roig mais uma vez diz que não, porque isso violaria o princípio da culpabilidade e etc. Então, sem que, no caso, consiga provar um conluio entre eles. É claro, né, que se houver um conluio, obviamente ele responderá. Mas, se for um ato unilateral, exclusivo do visitante ou da visitante, não poderá se imputar ao, ao custodiado do ponto de vista aí da doutrina especial do professor Rodrigo Roig. Mas, até porque, mais uma vez, seria violação do princípio da transcendência da pena. E aqui, mais uma vez, o princípio da transcendência da pena está muito ligado com a questão do direito de visita, seja em relação a não restringir o contato dos familiares com o preso ou com o custodiado, seja por não de um lado e seja por outro lado de não responsabilizar o custodiado por condutas praticadas exclusivamente e de forma unilateral pelo visitante ou pela visitante. E a questão é, outro ponto importante é verificar se os familiares e pais presos podem ser proibidos de visitar crianças que estão em visita ou que estão em companhia de suas mães encarceradas. Ou seja, nesse caso, o pai está preso, a mãe está encarcerada e a questão é, o pai que está recluso pode fazer a visita à mãe, que também está encarcerada, porém aos cuidados tem contato com a criança? Aqui, mais do que um direito a ser assegurado para o pai ou para a mãe, é uma questão do melhor interesse da criança. E como a criança tem direito ao convívio familiar, à preservação do vínculo familiar, é, é recomendável que sim, né, que seja garantido que o pai possa visitar a criança que esteja aos cuidados da mãe, ainda que ela esteja encarcerada. E o Estado deveria criar meios ou garantir meios para que isso fosse efetivado. E uma outra coisa é a seguinte: será que é possível o fato da pessoa, ou do visitante, seja a companheira ou seja o companheiro, esteja cumprindo pena em regime aberto ou usufruindo do livramento condicional, isso por si só impediria que ele exercesse o direito de visita do seu cônjuge? Ou seja, a companheira está lá em regime aberto, em casa, assinando mensalmente no fórum, trimestralmente, a depender do estabelecido pelo juiz da execução penal, ou está em livramento condicional, está como se tivesse em liberdade na comunidade, na sociedade e tudo mais. Ela, pelo simples fato de estar usufruindo desse benefício do regime aberto ou do livramento condicional, ela pode ser impedida de ser visitante do seu companheiro eventualmente? Bom, o STJ tem um precedente de 2015, dizendo que o direito de visitação, com o objetivo de ressocialização do apenado, não pode ser negado à companheira pelo simples fato dela estar cumprindo pena por tráfico de drogas sob o regime aberto. O fato de o visitante estar em livramento condicional, por si só, também não pode impedir o acesso ao sistema prisional para a visitação. Então, mesmo que a companheira, no nosso caso, certo? Ela esteja cumprindo regime aberto ou livramento condicional, isso, por si só, não pode ser um impeditivo para que ela possa exercer o direito de visita enquanto familiar e também não pode restringir o direito à visita por parte do custodiado da sua companheira pelo simples fato de ela estar cumprindo regime aberto, uma pena em regime aberto ou estar em livramento condicional. Mas, afinal de contas, o que diz o STF sobre o tema do direito de visita? Vamos dizer, em síntese, o STF reconhece que o direito de visita é um desdobramento do direito da liberdade, que só haveria que falar em direito de visitas porque a liberdade do apenado encontra-se
Porque só a liberdade dele que está restringida, mas não os demais direitos, certo? Então, a única coisa que pode ser restringida é o direito de liberdade. Fora disso, todos os demais direitos devem ser assegurados ao custodiado. E aqui também o STF confere ênfase à capacidade ou à necessidade ou à possibilidade que o direito de visita exerce no movimento, no processo de ressocialização do custodiado, certo? E, mais uma vez, então a gente teve agora, a gente viu rapidamente, né, de forma muito breve, algumas questões envolvendo o direito de visita no geral, que é um direito quando pode ser restringido, se é que pode, algumas hipóteses em que o STJ tem entendido que é possível, outras que não, mas a gente vai verificar que o direito de visita, ele recebe um tratamento mais gravoso ou mais severo quando estamos diante do RDD ou no sistema de segurança máxima, e a gente vai ver logo depois. Mas, começando aqui no RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, que está lá no artigo 52 da LEP. Em relação a isso, claro que há várias características que tornam o regime de disciplinar diferenciado mais severo. Mas vamos focar naquilo que nos interessa com relação ao nosso tema de hoje, que diz respeito ao inciso terceiro, que diz que uma das condições ou uma das características do RDD são visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso do terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Então, com a lei anticrime que trouxe essa alteração no artigo 52 da LEP, que trata sobre o RDT, trouxe condições mais severas. Ou seja, as visitas passaram a ser quinzenais, de 2 pessoas por vez, com duração de 2 horas, e detalhe importantíssimo, em que as instalações equipadas deverão impedir o contato físico, ou seja, enquanto fora do RDD esse contato é físico em regra no direito de visita, no RDD, não necessariamente terá que ter instalações equipadas para impedir esse contato físico e a passagem de objetos. E esse é um detalhe bastante importante e bastante peculiar. Quem está cumprindo a pena está em regime de RDD. E o parágrafo 6º diz que essa visita de que trata o inciso terceiro do caput, esse aqui que a gente acabou de ver, será gravada necessariamente em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, e com autorização judicial será fiscalizada por agente penitenciário. Então veja que esse direito de visita aqui no RDD, ele não é tão íntimo dessa maneira, não é tão privado assim. Por quê? Não vai ter contato físico, vai ser gravado e com autorização judicial pode inclusive ser fiscalizada por agente penitenciário. Mas aqui o legislador, ele também trouxe uma hipótese em que, olha, passado um determinado tempo que a pessoa está no RDD, se ele não receber nenhuma visita, o direito de visita é tão importante para sua ressocialização que o recluso, o detento, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Então, veja só, regra geral, quem está na RDD pode ter visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, que vai durar 2 horas, e não vai ter contato físico. E, inclusive, vai ser gravada, e se o juiz autorizar, fiscalizada por agente penitenciário. Mas, se passar 6 meses, pelo menos, e o custodiado está na RDD e não recebeu visita, ele ainda poderá se valer, desde que, prévio agendamento, ter contato telefônico, que será também gravado com uma pessoa da família 2 vezes por 10 minutos. 2 vezes por mês, certo? 2 vezes mensalmente. E então, veja que no RDD a questão do direito de visita não é tão visita assim no sentido de ser privado, porque ele está a todo momento sendo gravado, não podendo ter contato e etc. E algo parecido ocorre com o direito de visita no sistema penitenciário federal de segurança máxima, que está lá na Lei 11.671 de 2008. Diz o artigo 3º de que uma das características
do regime fechado de segurança máxima é que a visita do cônjuge, do companheiro, de parentes e amigos serão apenas em dias determinados. Até aí, ok, tá igual ao LEP, certo? Por meio virtual no parlatório, ok, com o máximo de 2 pessoas por vez e vírgula, além de eventuais crianças. Então, são 2 pessoas adultas, digamos assim, e para além disso, as crianças, certo? Eventuais crianças, filhos, do custodiado. Mas aqui ele também estará separado por vidro e comunicação por meio de interfone, com filmagens e gravações. Mas tem um detalhe, a gente viu que ele vai ser gravado, que vai ser filmado, etc. Mas o parágrafo terceiro do artigo terceiro assegura que essa gravação da visita não poderá ser utilizada como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Então, o agente penitenciário ouviu uma conversa de visita com o seu, do custodiado, com seu amigo, com sua família, com sua companheira, etc. E ele ali, eventualmente, tenha confessado ou tenha dito que teria praticado alguma conduta que considerado como um crime, o agente penitenciário não pode utilizar essa gravação obtida durante a visita para ser prova de infrações penais pretéritas, ou seja, das infrações penais que tenham eventualmente praticado antes do custodiado aí ingressar no estabelecimento prisional. E aqui também na lei de Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima, aqui também o legislador estabelece a possibilidade dos diretores dos estabelecimentos penais federais ou o diretor do Sistema Penitenciário Federal fazer o quê? Suspender e restringir o direito de visita por meio de ato fundamentado, com todas aquelas restrições e considerações que nós já fizemos anteriormente, mas lembrar que esse poder de suspensão e restrição por parte do diretor de estabelecimento prisional é previsto tanto na LEP quanto na lei que dispõe sobre o Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima. Mas a gente pode fazer uma crítica, certo, em relação tanto aqui ao direito de visita no âmbito do Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima, quanto também lá no RDD, porque essa falta de contato físico, digamos assim, acaba também violando o princípio da intercedência da pena, constitui tratamento desumano degradante, até uma pena cruel, violação à integridade moral e violação ao princípio da proporcionalidade das penas, não só em relação ao custodiado, que estaria cumprindo uma pena, senão que também se alcança, em maior ou menor medida, os seus próprios familiares, que recebem essa restrição de não poder ter contato físico ou e serem filmados a todo momento, gravados durante o período da visita. Bom, até aqui a gente viu a questão do direito de visita no geral, mas há uma questão, uma especificidade de uma modalidade de direito de visita que a gente denomina direito de visita íntima. O direito de visita íntima significa, em poucas palavras, que é a recepção pela pessoa presa, que pode ser nacional ou estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou parceira, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas as relações heteroafetivas e homoafetivas. Aqui, um detalhe importante que vocês têm que estar atentos, que é o seguinte: o que a LEP prevê expressamente é o direito de visita e ponto final. Em nenhum momento, nenhuma legislação, em termos infralegal, em termos de lei ordinária ou complementar, assegura o direito de visita íntima. Então, o direito de visita íntima para adultos não há para essa previsão legal. O que nós temos é uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, número 4 de 2011, que regulamenta o direito de visita íntima. Então, é uma disciplina infralegal. E é no artigo 1º dessa resolução que traz essa definição. E percebam que assegura as relações heteroafetivas e homoafetivas expressamente. E o artigo 2º diz que esse direito de visita íntima também deve ser assegurada às pessoas presas casadas entre si, em união estável, relação afetiva ou relação afetiva estável. Ou seja, não há uma restrição apenas se a pessoa está casada em união estável, mas também se ela vive uma relação afetiva ou uma relação afetiva estável.
E vamos dizer que o direito de visita íntima deveria ser assegurado ao menos uma vez por mês nos termos dessa resolução do Conselho. E é claro que, mais uma vez, a visita íntima, tal como o direito de visita no sentido geral, digamos assim, não deve ser proibida ou suspensa a título de sanção disciplinar, excetuados, é claro, né, os casos em que a infração disciplinar estiver relacionada com seu exercício. E aqui é uma questão, vamos dizer, de organização administrativa interna. É claro que a pessoa presa, ela tem o dever de informar o nome do cônjuge ou do seu parceiro ou parceira para a sua visita íntima, certo? E aí ele faz todo um cadastro no setor competente prisional e etc. Então, incumbe à administração prisional o controle administrativo da visita íntima. O que é esse controle administrativo? É o cadastro do visitante, a confecção da carteirinha e etc, e etc. Onde serão realizadas o local, e quando, né, as visitas íntimas. Mas aqui, essa resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece um limite, no seguinte sentido: esse direito de visita íntima vai ser assegurado ao custodiado, porém, ele só pode indicar, ele não pode fazer duas indicações concomitantes, ou seja, ele só pode nomear um novo parceiro quando ele cancelar formal a indicação anterior. Então, ele não pode ficar cadastrando várias companheiras ou vários companheiros simultaneamente. Ele só pode fazer isso uma vez, entre aspas, de forma sucessiva. Para, vamos dizer, ter contrato com outro cônjuge, quando tem um outro companheiro, é necessário fazer o cancelamento do registro anterior para que seja possível fazer, atualizar, vamos dizer assim, a pessoa em que ele terá o direito de visita íntima assegurada. E aqui uma questão interessante de saúde pública, certo? Que cabe ao direcionamento do estabelecimento prisional informar a pessoa presa, o cônjuge vai ser também, né, que faz a visita, o visitante, digamos assim, ou a visitante, sobre assuntos pertinentes à prevenção do uso de drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso vocês podem encontrar na Resolução 4 de 2011 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E o Regulamento Penitenciário Federal também diz que a visita íntima tem finalidade de fortalecer as relações familiares do preso, sendo proibida a visita íntima na cela de convivência dos presos. Então, tem que ter uma cela especial ou não uma cela, né? Um espaço adequado, reservado dentro da unidade prisional para esse fim. E aí, o direito de revista íntima, como eu disse para vocês, não está previsto aí em legislação legal, não tem uma lei, senão que esta resolução do CNCP. E temos também a resolução 24 de agosto de 2014, que diz que a revista pessoal é a inspeção que se efetua com fins de segurança em todas as pessoas que pretendem ingressar nos privação de liberdade de ter contato direto ou indireto. Bom, aqui, na verdade, a gente começa com um outro tema importantíssimo, estritamente relacionado com o direito de visita íntima. Porque é claro, e também direito de visita no geral. Porque como a gente, enfim, o preso vai receber a visita. Alguém vai visitar o preso, certo? Seja seu familiar, seja o seu filho, seja sua companheira e etc. Mas o fato é, o companheiro ou a companheira ou o familiar específico, o filho ou a filha, pode fazer a visita a qualquer tempo e a qualquer hora, qualquer dia, eu diria. Ele pode chegar lá e dizer, enfim, pode ser a companheira dele lá dizer, numa terça-feira, olha, vim visitar meu companheiro, tenho esse direito, meu marido tem esse direito, então eu quero que você, né, permita isso, permita que eu encontre meu marido agora, nesse exato momento que eu cheguei aqui. Pode? Isso é possível? Não é possível, né, Simone? Por quê? Porque além do direito do preso, digamos assim, há toda uma estrutura complexa de organização interna do estabelecimento prisional, no sentido de que, e por isso cabe à administração interna penitenciária legislar ou organizar administrativamente no que diz respeito ao direito penitenciário. Então, os dias que ocorrerão as visitas, o horário, enfim, como serão feitas as carteirinhas e tudo mais, isso caberia à discricionalidade e conveniência da administração enquanto organização. E aí, a questão é,
Em razão disso, e aí a pessoa que vai visitar o preso, então, por exemplo, ela pode entrar do jeito que ela está e adentrar, ainda que seja no dia da visita. Então, vamos supor que as visitas são sábado, às 8 da manhã, à 1 da tarde. Ela chega lá, fica na fila, uma fila enorme, ao menos em Maringá, ocorre aquela fila enorme. Ela fica lá na fila, chegou a vez dela. Do jeito que ela está, ela pode entrar? Ela pode estar do jeito que ela está, com a bolsa que ela está levando, a sacola que ela está levando, enfim, o que ela está portando enquanto objetos, pessoais ou não pessoais? Ela não pode fazer isso, certo? Há toda uma triagem administrativa em relação a esse procedimento de entrada do companheiro da companheira para fins de visita, ou visita íntima no nosso caso. E como será que, ou o que vocês poderiam me dizer, como é então feita essa, o que a gente chama de revista? O que seria a revista? Seria uma inspeção na pessoa ou dos objetos pertencentes a ela, certo? Com, eventualmente com a finalidade de encontrar algum objeto ilícito ou equipamentos ou produtos que não são proibidos sua entrada, certo? Seja por determinadas razões. Ah, determinado alimento não pode entrar por causa disso, disso, daquilo. A embalagem tem que ser transparente, enfim, etc. A sacola de visita, da roupa de troca, etc. A questão é, ela pode, como é feita essa revista, em regra geral? Como é feito será essa revista? Vocês que eventualmente atuam, vocês que eventualmente vêm notícias, etc. Como que geralmente ocorre? Ela chega lá, toda animada e diz: Olha, vim aqui visitar o meu marido, o meu companheiro, etc. Eu tô entrando com a minha bolsa porque aqui tem uma roupa de troca, assim que terminar a visita para eu poder me trocar, etc. Tá bem? Beleza, pode entrar. É assim que ocorre? E aqui eu tô dizendo companheira, mas pode ser a mãe, pode ser o filho no dia da visita geral também, certo? No sentido de que há um certo protocolo para entrar, certo ou não? Há umas Certo. regras, exato, Simone, há umas certas regras estabelecidas pela administração, pela Secretaria da Administração Penitenciária Interna, porque é necessário uma certa organização do fluxo de atividades dentro de uma unidade prisional. Então, o problema é, entre aspas, o agente penitenciário ou a agente, se tratando de companheira, né, do mesmo sexo e tudo mais, é, é proibido que ela faça a revista na, na companheira visitante, no nosso exemplo? Ele é proibido de fazer isso? Depende da revista. Depende da revista, mas a revista em si, o fato de poder conferir se há algo que não está adequado, algum produto, algum equipamento, que às vezes nem é ilícito, viu? Às vezes só é proibido administrativamente por uma questão de segurança e organização interna mesmo. Eu dei exemplo, determinados alimentos não podem entrar, determinada forma de acondicionamento do produto não pode entrar, enfim, esse tipo de controle, vamos dizer assim, esse tipo de revista, é possível? E é recomendável que se faça? Sim. A gente pode até dar um passo atrás, porque a gente está falando aqui no nosso ambiente da unidade prisional. Mas, por exemplo, se eu vou num show que tem muita gente, ou vou num estádio que tem muita gente, ou passo no banco, enfim, naquela porteira automática, naquela porta automática, ali, de uma certa maneira, eu sou revistada, não sou? A segurança no meu caso, né? Se eu estiver entrando num show, entrando num estádio, ele vai verificar, olha, coloca os braços assim, esticados, dá uma viradinha, passa o detector, enfim, para ver se tem alguma coisa. Então, a questão da revista em si não é um problema, é uma questão, entre aspas, natural de ambientes que tem muitas pessoas ali, por uma questão de potencializar a segurança do espaço, certo? O que é proibido é a questão de práticas, vamos dizer, reiteradas, sistematizadas, de, vamos dizer, degradantes, certo? Seria correto, ou seria recomendável que o agente penitenciário que está fazendo ali a revista da companheira ou do companheiro passe um scanner, passe um detector de metal, enfim,
e etc., ou seja, utiliza mecanismos, vamos dizer assim, mecânicos, revista mecânica, a gente diz que é quando utiliza o meio tecnológico para tanto, é uma questão recomendável, uma questão permitida, certo? Agora, o que não pode o agente penitenciário fazer o quê? Pedir para a pessoa ficar nua, certo? Ainda que parcialmente, pedir para que ela pule, pedir para que ela faça tossir, para ver se vai sair alguma coisa, enfim, até o toque íntimo, ou fazer flexão, ou agachamento, ou pular, e etc. Então, esses tipos de conduta, que é muito comum ainda em muitas unidades prisionais, elas são vedadas, mas são vedadas porque elas são vexatórias. Então, veja que a revista é uma forma, é um meio de controle legítimo, mas a forma pela qual ela é exercida, ela deve ser exercida em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, e em princípio ao caráter existencial da pessoa, e não submetê-la a essas condutas, ou esses exemplos que eu compartilhei aqui com vocês, certo? E a revista íntima, ela é regulamentada também pela Resolução 5 de 2014 do CNPCP, e diz, certo? Que a revista pessoal, ela deve ser feita preservando a integridade física, psicológica e moral da pessoa revistada. E olha aqui, parágrafo único. A revista pessoal deverá ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos, detectores de metais, aparelhos de raio-x, scanner, dentre outras tecnologias e equipamentos de segurança capazes de identificar armas, explosivos, drogas e outros objetos ilícitos, ou excepcionalmente de forma manual. Ou seja, a regra é que esta revista seja feita por quê? Por equipamentos eletrônicos. A manual, aquele do toque, etc., nas cavidades corporais, essa é de forma excepcional. E ainda que seja feita de excepcional, quando feita de forma excepcional, deve estar de acordo, ou no máximo possível, respeitando as garantias, fundamentais da pessoa em relação à sua intimidade, em relação à sua dignidade. Então, veja que são vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante. E a própria resolução diz o que se é considerado revista vexatória, desumana ou degradante. Diz ela, desnudamento parcial ou total, qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada, uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim, agachamentos ou saltos. E, no que diz respeito à gestante ou pessoa com qualquer limitação física, é necessário que o estabelecimento prisional assegure as condições necessárias e adequadas para a concretização desse direito. E olha aqui, que em relação à criança e adolescente, essa resolução estabelece que ela só pode ser feita precedida de autorização expressa de seu representante legal e, mais do que isso, que somente será realizada na presença do seu representante legal, certo? Então, criança e adolescente só poderão ser revistados intimamente, digamos assim, entre aspas, mediante autorização expressa do seu representante e na presença dele. E a questão da revista íntima é um assunto muito caro, certo? Para os tribunais superiores. E recentemente, ou primeiro vamos analisar no âmbito do STJ e depois no STF, que recentemente formou a maioria, certo? Só me engano, no 18 de outubro de 2024, então uma decisão bastante recente. Mas o STJ entende que é possível revista íntima de visitantes e familiares em presídios para fins de segurança, desde que não haja nenhum procedimento invasivo. Então, quando não há um procedimento invasivo, o STJ entende que é possível, sim, realizar a revista íntima dos visitantes familiares na unidade prisional, quando do exercício desse direito. Mas aqui, o STF, nesse ponto, tem uma decisão, ou vamos dizer que está pendente de julgamento final, mas uma tendência importantíssima que é o agravo regimental em recurso extraordinário 959-620, que está em repercussão geral e pendente de julgamento. E qual é a controvérsia aqui? A controvérsia aqui diz respeito à ilicitude da prova obtida a partir da revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem. Essa decisão é muito importante. Por que que ela é importante? E por que que ela está pendente de julgamento? E coloquei aqui 18 de outubro de 2024. Porque em 18 de outubro de 2024,
o STF formou a maioria para estabelecer e reconhecer a inadmissibilidade ou a ilicitude da prova quando obtida por meio de revista íntima vexatória. E ela está pendente de julgamento porque, né, o último, digamos assim, a julgar, que seria o ministro Alexandre de Moraes, pediu vista. Então, mas mesmo assim, o STF já formou uma maioria de 6-4 para proibir a revista íntima vexatória em presídios, em delegacias e em centros de detenção. Então, aqui é importante, eu coloquei aqui para vocês, e aí vocês depois podem olhar no material para a gente seguir logo adiante, de que é possível, e se é possível a revista íntima vexatória de visitantes e familiares em presídios, foi 6-4, está 6-4, na verdade, né? Ainda falta o último voto, o 11º, que é do Alexandre de Moraes. Mas aqui estão os argumentos de quem votou a favor do reconhecimento da licitude da prova e quem votou contra, ou seja, o reconhecimento de que sim, é possível, em determinadas situações, que a prova obtida numa revista íntima seja válida. Mas o que eu gostaria que vocês guardassem isso, e qual é o caso, e por que esse caso é importante? Porque esse caso foi levado pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. E o voto relator foi do Edson Fachin em 2021. E nesse caso, foi uma hipótese em que a companheira, ela respondeu o Ministério Público ofereceu uma denúncia imputando o tráfico de drogas, porque ela teria entrado com 96 e alguns pouquinhos gramas de maconha no estabelecimento prisional quando da visita do seu irmão, enfim, foi visitar o seu irmão. Então, o Ministério Público denunciou por tráfico de drogas. Mas essa quantidade de droga estava, salvo engano, embalada num preservativo, alguma coisa assim. E então, quando é que foi identificado, ou entre aspas, identificado que havia essa suposta posse desse pacotinho vamos dizer, nos pertences da visitante, no caso a irmã, né? Bom, foi feito por denúncia anônima, assim, alguém, enfim, denunciou de forma anônima de que a fulaninha teria levado drogas, enfim, maconha para o seu irmão, etc. E por meio de uma denúncia anônima, enfim, o Ministério Público ofereceu a denúncia e enfim, os agentes disseram que esse fato ocorreu durante a visita íntima e que foi vexatório. Então, o que aconteceu? No primeiro grau, o juízo de primeiro grau condenou ela por tráfico de drogas. Porém, a Defensoria Pública recorreu e o TJRS absolveu a irmã, no caso, né? Porque, em virtude de reconhecer a ilicitude da prova, tendo em vista que foi obtida por meio de revista íntima vexatória. E aí, claro, o Ministério Público não satisfeito recorreu, né? Mas, enfim, interpôs um recurso extraordinário, e aí que disse o STF, ou que está dizendo o STF até o presente momento, e formou a maioria, de que nesse caso é inadmissível é que essa prova seja convalidada com base no princípio da segurança pública da unidade prisional, porque ela não se sobrepõe às garantias dos direitos fundamentais de intimidade e de privacidade e da própria dignidade da pessoa. Então, qual é vamos dizer, o posicionamento do voto relator do Edson Fachin, do ministro Edson Fachin, no sentido de manter a absolvição no segundo grau, certo? Para manter de modo que seja reconhecida ou mantida o reconhecimento da ilicitude da prova nesse contexto. E então, aqui depois vocês podem olhar no material, mas a única regrinha de revista íntima das regras de Mandela que eu queria destacar é o 52, porque foi uma regra mencionada expressamente pelo ministro Edson Fachin no seu voto enquanto relator desse caso que a gente viu, que foi levada pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Diz a regra 52. Revistas íntimas invasivas, incluindo o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo, devem ser empreendidas apenas quando forem absolutamente necessárias. E as administrações prisionais devem ser encorajadas a desenvolver e utilizar outras alternativas apropriadas, ao invés de revistas íntimas invasivas. E, por fim, as revistas íntimas invasivas serão conduzidas de forma privada e por pessoal treinado do mesmo gênero do indivíduo inspecionado.
E essas revistas serão conduzidas apenas por profissionais de saúde qualificados que não sejam os principais responsáveis pela atenção à saúde do preso. E uma questão interessante aqui, porque na regra de Mandela assegura que a entrada de visitantes depende do consentimento do visitante de submeter a revista, ou seja, ele não é obrigado a receber visita, ele deve consentir em receber a visita e etc e tal. E pontua a regra 60 das regras de Mandela, de que a revista em partes íntimas, ou seja, a revista manual, que a gente chama, não devem poder ser aplicadas em crianças. Então, a regra de Mandela veda a revista íntima manual nas crianças. E como eu disse para vocês, a gente tem uma série de grupos, digamos assim, dentro do mesmo grupo de pessoas privativas de liberdade. Dentre elas são mulheres encarceradas. E então, eu trouxe rapidamente aqui para depois vocês verem as regras de Bangkok. Que são as regras de Bangkok mesmo? São as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas privativas de liberdade para mulheres infratoras. Porque diz a regra do 19, que quando das revistas pessoais deverão ser conduzidas apenas por funcionárias que tenham sido devidamente treinadas em métodos adequados em conformidade com os procedimentos estabelecidos. Então, esse é o requisito para que seja realizada a revista pessoal, ainda que de forma muito excepcional. E aqui uma recomendação que é presente em quase todos os documentos convencionais que tratam dessa questão, que é um forte incentivo de substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas por é, revistas íntimas mecânicas, por uso de instrumentos tecnológicos, seja por scanner, seja por, enfim, detector e etc. E aqui, rapidamente, depois vocês podem dar uma olhadinha, que também assegura a igualdade das mulheres presas a ter esse mesmo direito do que os homens quando as visitas íntimas forem permitidas. Então, não só, vamos dizer, o preso ou custodiado tem direito a receber sua companheira ou companheiro, mas também a mulher, quando encarcerada, também tem o direito de que seu direito de visita íntima também seja respeitado. E aqui depois vocês podem ver com mais detalhes, coloquei algumas, enfim, algumas regras que são pertinentes ao tema, mas também a gente tem que lembrar aqui, no caso, vamos de legislação legal no Brasil, legislação legal não, legislação infraconstitucional, nós temos a Lei 13.271 de 2016, que diz o que essa lei? Ela dispõe sobre o que, afinal de contas? Sobre a proibição de revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambientes prisionais. Então, essa é uma lei um pouco esquecida, mas está aqui para que vocês possam analisar posteriormente, e que assegura em que é proibido revista íntima das suas funcionárias do sexo feminino, certo? E aqui é revista íntima, no caso, a ótica do Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo Tribunal Federal, antes daquela decisão que está pendente de julgamento, também já teve uma manifestação no agravo regimental, na suspensão de liminar 1153, de relatoria do ministro Dias Toffoli, cujo tema central era a proibição da revista íntima por decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui o STF estabeleceu de que viola o princípio da dignidade humana, o uso das técnicas vexatórias, e não há que se falar em lesão à ordem e segurança pública. Ah, mas nesse caso, pode o Estado de Santa Catarina, por exemplo, alegar a reserva do possível? Vocês já estudaram a reserva do possível em diversos momentos, certo? Seja em direitos coletivos, seja no âmbito institucional, seja de cobrar políticas públicas do poder público, que a reserva do possível, o Estado dizer, não tenho condições, certo? Então, não consigo prestar, enfim, prestar essa assistência ou garantir esse direito. Nesse caso, o STF entendeu que não é um argumento válido nesse contexto, porque eles poderiam, já é previsão, ou havia previsão, planejamento, de utilizar recursos do Fundo Penitenciário Nacional, a FUNPEN, nos programas de aprimoramento e modernização existentes no âmbito nacional. Ou seja, buscar recursos, buscar instrumentos tecnológicos para realizar a revista íntima de forma adequada ao princípio da dignidade, sem violar, sem praticar, vamos dizer assim, condutas reiteradas e sistemáticas de degradantes
e desumanas, e enfim. Outro grupo importante é a população LGBTQIA+. E aqui é importante a medida cautelar na DPF 527 do DF, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Porque aqui ele estabelece, eu só deixei a emenda, mas recomendo que vocês possam ler com mais cuidado depois, porque esse também é um tema bastante caro no que diz respeito à diversidade, né, aquela disciplina transdisciplinar, direitos humanos, porque aqui o STF reconhece que cabe à pessoa trans ou travesti o direito de opção pelo cumprimento da pena em unidades prisionais femininas ou masculinas. E se ele optar, ou se ela optar, no último caso, pela unidade prisional masculina, que seja assegurada uma ala específica, que lhes garanta essa segurança. Mas o que eu queria destacar aqui nessa ideia é que o fato da pessoa travesti ou transexual fazer essa opção não pode comprometer direitos fundamentais, tais como o direito de visita. Então, o direito de visita não pode ser comprometido em razão da escolha feita por esse grupo vulnerável enquanto estão custodiados aí nas unidades prisionais, seja feminina, seja masculina, conforme a sua opção. E claro que o direito de visita da população LGBTQIA+, está muito ligada aos princípios de Yogyakarta, certo? Que é um documento internacional convencional bastante relevante no que diz respeito a essa população. E diz o princípio 9, que diz respeito ao direito a tratamento humano durante a detenção, no inciso ou na letra E, assegurar que as visitas conjugais, onde são permitidas, sejam concedidas na base de igualdade a todas as pessoas aprisionadas ou detidas, independentemente do gênero de sua parceira ou parceiro. Então, os princípios de Yogyakarta, que é salvo engano, o documento mais importante que diz respeito a essa população LGBTQIA+, também assegura o direito de visita íntima. E no Brasil? No Brasil, a gente não temos uma lei, certo? Mas temos uma resolução conjunta, 1 de 2014, conjunta entre quem? Entre o Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, e que no seu artigo 6º diz, é garantido o direito à visita íntima para a população LGBT em situação de pena privativa de liberdade, ou seja, por meio de uma portaria ou resolução conjunta. No Brasil, há essa previsão que não está na lei, digamos assim, mas está infralegal, e há essa previsão expressa de garantir também esse direito de visita íntima a esse grupo. E também temos a resolução do CNJ 348 de 2020, e que estabelece, mais uma vez, certo? E a escolha do local onde a população LGBTQIA+, vai cumprir a pena não pode resultar na perda de quaisquer direitos relacionados à execução penal, em especial à visitação. Então, aqui também tem uma resolução do CNJ de 2020 assegurando esse direito. Bom, e aqui diz como deverá ser feito, como será organizado, quais são os requisitos, e vou deixar aqui para vocês olharem mais tarde, posteriormente, com mais calma, mas deixei aqui para vocês sinalizado, que é o artigo 11, inciso 5º, as alíneas da resolução do CNJ 348 de 2020. Então, vou passando aqui, depois vocês olhem certinho. E o adolescente? O adolescente também tem o direito, né, de visita quando está privado da sua liberdade. E isso está garantido na Convenção sobre os Direitos da Criança. Lembrando que na Convenção sobre os Direitos da Criança, a criança é considerada até 18 anos, certo? Então, no artigo 37, assegura esse direito. E o que eu queria dizer aqui, destacar, na verdade, é as visitas a adolescente em cumprimento de medida de internação, que está na lei do SINASE, que é o Sistema Nacional de Cumprimento de Medidas Socioeducativas, certo? Por quê? Porque, gente, até agora a gente está falando o seguinte, que esse direito de visita íntima não é previsto em lei para os adultos, certo? É de uma certa maneira regulamentada para alguns grupos, ou no geral, na forma de infralegal, seja por resolução, seja por portaria, em especial pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Mas, no caso dos adolescentes, há uma previsão expressa na lei no artigo 68, que garante ao adolescente casado ou que viva comprovadamente união estável o direito à visita íntima. Então,
Em relação aos adolescentes, há uma previsão expressa na lei do SINASE, que garante esse direito a esse grupo, aos adolescentes. E é garantido aos adolescentes, em cumprimento de pena, o direito de receber visitas dos filhos, independentemente da idade desses. E, é claro, certo? É, o regulamento, a hipótese de entrada de objetos que não podem e tudo mais, né, sempre vedando acesso aos seus portadores. Então, vamos dizer que a companheira, nesse caso, vai passar por uma revista, mas essa revista deve ser em observância a tudo que a gente já veio trabalhando até agora. E a pessoa com deficiência? Nós também temos pessoas com deficiência cumprindo pena privativa de liberdade? E é muitas vezes um grupo bastante, eu diria, bastante esquecido. A gente lembra dos adolescentes, a gente lembra das mulheres, a gente lembra do LGBTQIA+, dos homens, etc. Mas a pessoa com deficiência, poucas vezes são lembradas nesse contexto de cumprimento de pena. Então, por uma certa curiosidade, eu coloquei aqui a recomendação 81 de 2020 do CNJ, que trata de propõe procedimentos para adequado tratamento das pessoas com deficiência auditiva, visual ou ambas, acusadas, réis, condenadas em processo criminal ou adolescentes em conflito com a lei. Então, essa recomendação 81 do CNJ de 2020 aborda não só os adultos, mas também os adolescentes em conflito com a lei que são portadores de deficiência audiovisual, auditiva ou ambas, certo? E aqui eu trouxe para vocês verem novamente não, com mais calma posteriormente, quais são os requisitos, o que caberia ao juiz competente ao reconhecer que a pessoa cumprindo, ou que vai cumprir pena, ou que vai ser levado ao cárcere, pode fazer quando identifica que essa pessoa é portadora de deficiência audiovisual ou auditiva, visual ou ambas. E, especialmente, quando é que o juiz deve, ou a pessoa deve se declarar como tal? Em especial na audiência de custódia, no caso do adulto, e no caso dos adolescentes, na audiência de apresentação. E aqui depois vocês podem olhar com mais calma. Então, eu falei aqui rápido, não sei se, enfim, é, se eu falei muito rápido ou me atropelou de alguma maneira, mas a ideia minha era trazer um panorama. A gente verificar que é um tema que perpassa por diversos ramos do direito e que elas precisam se dialogar. Porque se eu estou cuidando, estou lá na execução penal, cuidando de uma pessoa que está cumprindo a privativa de liberdade e ela é idosa, eu tenho que lembrar daquela resolução do CNJ que trata da pessoa idosa. Ou da portaria. Ah, a pessoa é com deficiência, ou é do grupo LGBTQIA+, ou é uma mulher, ou é um adolescente que está privado da sua privativa de liberdade, ou, enfim, outro grupo. Eu tenho que me lembrar das suas especificidades. Porque senão, a gente não vai conseguir, de uma certa maneira, concretizar esse direito à visita do preso ou ao preso que se estende à sua família, por tudo que a gente já disse em relação a essa intrínseca relação com o princípio da intranscendência das penas. Então, assim, eu separei algumas questões para a gente fazer rapidamente sobre como ele é abordado para a gente, para ver se fez sentido que a gente, ainda que rapidamente, vamos dizer assim, fez esse passeio em relação ao direito de visita do preso, passando aí por várias especificidades, enfim, várias questões. E a ideia é essa, de trazer um panorama. Então, vamos rapidamente resolver algumas questões aqui e para a gente poder encerrar o nosso encontro. Pode ser? Então, vamos seguir. Só vou tomar água. Vamos ver a ação da Defensoria Pública da Paraíba em 2014, da FCC. Diz ela, a terrível humilhação por que passam familiares de presos ao visitarem seus parentes e casos, consiste na obrigação de ficar nus, acharem diante de espelhos e mostrarem seus órgãos genitais para agentes públicos. A maioria que sofre esses procedimentos é de mães, esposas e filhos de presos. Até mesmo os idosos, crianças e bebês são submetidos ao vexame. É princípio de direito penal que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Qual? O princípio da pessoalidade, certo? Que é um sinônimo de princípio da intranscendência da pena, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, como tem esses reflexos do direito de visita na família, e a família passa muitas vezes por essas situações degradantes, humilhantes, só para poder visitar a sua família, o seu familiar, então
O princípio que está mais adequado a esse contexto é o princípio da pessoalidade ou o princípio da intranscendência das penas, certo? Ou, na ideia do professor Rodrigo Roig, o princípio da transcendência mínima. Vamos ver essa alternativa aqui da Defensoria Pública do Amazonas de 2018, também pela FCC. Diz: o direito de receber visitas pode ser suspenso como consequência da prática de falta grave, nos termos da LEP, em ato fundamentado do diretor da unidade prisional. Tá correto, certo? Foi o que a gente viu, que é uma prerrogativa do diretor da unidade prisional de suspender e ou restringir o direito de visita e não cabe à autoridade judicial aqui, certo? Nesse contexto mais amplo da LEP. Ministério Público de São Paulo, 2019. Com base na orientação jurisprudencial assinada no STJ quanto à ilicitude da prova, é considerada ilícita a prova obtida por meio de revista íntima em estabelecimentos prisionais por violar o direito à intimidade quando realizada conforme a norma administrativa e houver fundada a suspeita de tráfico? Certo ou errado? Está errado por quê? Porque entende o STJ que quando que não há mecanismos invasivos, que é este caso, é possível considerar, não é possível considerar a licitude da prova, certo? Então aqui está ele simplesmente inverteu a ideia. Ministério Público de Pernambuco de 2022, sobre o RDD. As visitas são quinzenais? Perfeito. De duas pessoas por vez? Perfeito. A serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos? Sim, porque a gente viu que essa é uma especificidade do RDD e do Sistema Prisional Federal de Segurança Máxima, que impede o contato físico, ao contrário, quando não está nesses dois contextos, de RDD e segurança máxima. Por pessoa da família, ou no caso de terceiro, autorizado judicialmente? Perfeito, com duração de 2 horas. Isso mesmo. Defensoria Pública de 2012, da FCC, da Defensoria Pública do Paraná. Defensor público em visita de inspeção à cadeia pública feminina recebe pleito das presas de recebimento de visita íntima proibida pelo delegado, responsável por ausência de local apropriado e falta de segurança. Ao analisar a reivindicação das presas, o defensor extrai corretamente as seguintes conclusões. E a demanda se insere na proteção constitucional dos direitos sexuais, que podem ser considerados direitos, que decorrem do regime e dos princípios constitucionais adotados, em especial da igualdade, da liberdade, da intimidade, da privacidade e autonomia. Aqui a gente viu, lá, né, quando a gente analisou, no âmbito convencional e que é adotado internamente, de que às mulheres cabe o mesmo tratamento no cumprimento da pena, certo? Enfim, se os custodiados têm direito à visita íntima, as custodiadas também devem ter o mesmo direito assegurado, em especial o princípio da igualdade, liberdade, etc. Defensoria Pública do Pará, 2022 da CESP. De acordo com o que dispõe a Lei 11.671 de 2008, qual lei é essa? É a Lei de Segurança Máxima, certo? Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima. A gente pode verificar que a ideia, e aqui eu só vou trabalhar as alternativas que têm relação com o direito de visita. Letra B. É vedado encontro íntimo, restringindo o direito de visita a no máximo 3 parentes maiores no parlatório, separados por vidro e conectados por interfone? Não, né? Não é vedado, a gente viu. E também não são três parentes maiores, são dois, separados por vidro e conectados por interfone, enfim, por parlatório e tudo mais. Está errado. D. O direito de visita somente pode ser suspenso ou restrito por decisão Não. O direito de visitas somente poderá ser suspenso ou restrito por decisão devidamente fundamentada do juízo competente para a execução penal? Certo ou errado? O direito de visita, a gente está falando de estabelecimento penal federal de segurança máxima. O direito de visita somente pode ser suspenso ou restrito por decisão devidamente fundamentada do juízo competente para a execução penal? A gente viu que tanto nessa lei aqui, Estabelecimentos Penais Federais de Segurança Máxima, quanto na LEP, quem tem atribuição a suspender e restringir o direito de visita é, por ato motivado, é o diretor do estabelecimento, certo? Não cabe ao juízo. Então tá errada.
Letra E. As visitas poderão ser gravadas para serem utilizadas como meio de provas de crimes pretérito ao ingresso do preso no estabelecimento ou que sejam executados posteriormente? Não, a gente viu em um dos parágrafos de que é proibida a utilização dessa gravação, que é obrigatória no âmbito dos estabelecimentos penais federais, segurança máxima, para ser utilizadas como meio de prova, certo? De crimes pretéritos, ou seja, aqueles que ele praticou antes de ingressar no estabelecimento prisional. Bom, aí aqui tem outras questões, mas vejam que todas elas diz respeito às regrinhas do RDD. Mais uma vez aqui, ó, o JMS 2024 da FGV, MP Pernambuco de 2022 também. Esse inciso que tem lá na LEP, que estabelece que as visitas são quinzenais, de duas pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem dos objetos por pessoa da família, ou, no caso de terceiro, autorizado pelo diretor de estabelecimento prisional, com duração de 2 horas, é um dispositivo que ele aparece em quase todas as questões que tratam sobre RDD ou que tratam sobre o direito de visita. Então, ele está recorrente. A gente já viu alternativas parecidas anteriormente. Veio novamente do TJMS de 2024, veio do Ministério Público de Pernambuco em 2022, a mesma alternativa. E, essa possibilidade, novamente, de quem pode suspender, restringir o direito de visita, que cabe ao diretor do estabelecimento prisional e não à autoridade judicial, também é uma assertiva sempre bastante recorrente nessas provas em que abordam esse tema. E que tem sido bastante frequente nas provas da Defensoria Pública e nas demais provas, como a gente já viu, MP Paraná, novamente, aqui requisito de quais são os requisitos no RDD, Ministério Público do Paraná 2014, e enfim. Então, vocês podem ver posteriormente aqui, com mais cuidado, eu não vou novamente ver essas questões que a gente passou, porque elas trabalham o mesmo item, certo? Só que vão trocando o número de dias, o número de familiares, se impede ou não o contato com os familiares, e a gente sabe que o impedimento de contato se dá no RDD e no estabelecimento prisional federal de segurança máxima. E ao final, eu coloquei aqui algumas recomendações de leitura para que vocês possam fazer, de alguns dispositivos que a gente foi falando ao longo da aula, enfim, alguns dispositivos que podem auxiliar vocês nessa uma rápida revisão aí de, vamos dizer, de dispositivos que têm relação direta com o tema e de uma forma, digamos assim, até acho que passei voando, na verdade, é, mas, de todo modo, a intenção foi essa, de trazer um panorama do direito de visita do preso ou ao preso, nessa perspectiva interdisciplinar e como elas se comunicam, e como se torna difícil, digamos assim, faticamente, representar, concretizar direito. E a gente verificou que vamos dizer, uma das previsões em que surge maior discussão é o caso do é o caso do diretor, é o caso da administração, da Secretaria da Administração Penitenciária Estadual, poder de alguma maneira aumentar isso. Porque assim, a gente viu que eles podem verificar quais são os dias mais adequados para fazer a revista íntima, a revista íntima não, a visita íntima, quais são, enfim, onde vão ser feitas, onde serão realizadas, etc. Mas essa capacidade de regulamentar não pode impedir o direito de visita. Então, por exemplo, que é um caso atual, ou seja, bastante presente no estado do Ceará, em que, inclusive, a Defensoria Pública do Ceará ajuizou uma CPI, no sentido de que os requisitos exigidos para fazer a carteirinha para visitação, ela tem sido muito onerosas para a população mais vulnerável que segue sendo, vamos dizer, o público-alvo do sistema de justiça criminal. Então, por exemplo, consta lá que a pessoa, o visitante, né, que gostaria de fazer a carteirinha, digamos assim, e lá essa unidade de conferência, de cadastro, de realização da carteirinha chama VaptVupt. Achei assim um tanto quanto, vamos dizer, curioso, né? Porque eu não sei se existe essa expressão em São Paulo, mas como eu sou de Maringá, essa expressão VaptVupt, uma coisa vai e volta, né? Uma coisa rápida, assim, VaptVupt. Então, é assim que ela é conhecida lá no Ceará. E aí o que acontece? Um dos requisitos é lá que é exigido que junte 3 documentos de forma cumulativa. E pode ser
tem que ser, na verdade, um documento de escritura, de forma de escritura pública que comprove união estável. Pode ser declaração de imposto de renda conjunto, em que quer dizer, do preso, em que a interessada seja dependente, uma conta bancária conjunta, etc. Mas são questões que oneram as pessoas que são frequentemente é, alvo desse sistema, certo? Porque elas geralmente não têm muitas condições financeiras, então não é essa questão de até ir fazer, mas são os custos, deslocamento e tudo mais. Então é uma questão da gente ficar atento. E aí eu finalizo com a mesma reflexão que eu iniciei no nosso encontro de hoje, no sentido de que o direito de o direito de visita do preso ou ao preso não tem relevância apenas para, vamos dizer, para quem estuda para defensoria pública ou no âmbito da defensoria pública, e nem somente também para o sistema, para os operadores do sistema de justiça criminal, mas também para todo mundo que, de alguma maneira, se importa com o próximo, certo? Assim, se importar no sentido de empatia, no sentido mais singelo da palavra. Não precisa ter muito para perceber que são situações bastante degradantes e bastante, vamos dizer assim, arbitrárias em muitas oportunidades. Então, já que a gente também, não sei, o tempo a gente já está aqui, né? Então começamos um pouquinho depois do horário. Mas, então, são essas as considerações que eu gostaria de ter feito aqui no dia de hoje. E se houver dúvidas, porque a gente passou muito rápido, mas depois vocês vão ter um material para ter mais, e poder olhar com mais calma algumas especificidades que a gente passou um pouco mais de forma dinâmica. E se houver dúvidas, eu sigo à disposição. Aqui tem meu e-mail e tem e meu Instagram, que vocês podem me contatar por qualquer um deles. E bom, é isso, né? Desejar bons estudos para vocês e agradecer a oportunidade de uma vez mais estar nesse projeto e poder ter a oportunidade de compartilhar questões relevantes e bastante presentes no sistema de justiça criminal, certo? Muito obrigada. Ai, professora, obrigada a você por disponibilizar o seu tempo. O material tão rico, o seu material é completo, né? Tem tanta. Você pensa que o tema é curto, mas nossa, tem muito estudo, né? Muito, muito bom. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, vocês têm alguma dúvida? Enfim, fiquem à vontade por aqui, antes da gente ir. Eu acho que, eu acho que agora é mais. Tem Tem? Ana Paula tem. Pode Quer falar. abrir o microfone, Ana Paula? Cadê a Ana? Ou ela Ela escreveu? Não sei. Ela está falando, a Ana Paula, professora, que ela ficou com uma dúvida sobre a questão da prova ilícita. Ah, sim. É o seguinte, Ana Paula, na verdade, essa questão da lista de prova está relacionada àquela controvérsia, aquele caso que está sob pendência de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eu apontei para vocês, e que já formou a maioria. Então, assim, já está decidido como será. Porém, como falta mais um voto, que é o 11º voto, que são 11 ministros, que é do Alexandre de Moraes, ela não está definitiva. Porém, o resultado vai ser esse, porque já formou 6-4. E qual era a discussão? A controvérsia era se poderia ser considerado ou considerada ilícita a prova obtida quando da revista íntima vexatória. Porque nesse caso, que foi movida pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, vamos dizer que a prova obtida, ou seja, o pacotinho de maconha que foi encontrado com ela durante a visita, essa revista não foi feita de uma forma com detector, não. Ela foi encontrada, digamos assim, porque ela teve revista manual, toque no corpo dela, enfim, ela teve que eventualmente é, fazer agachamento, passou um espelho debaixo ali da cavidade vaginal dela, coisas assim. Então, essas práticas, vamos dizer, abusivas, vexatórias, tornam a prova ilícita, de modo que essa prova ilícita, ela deve ser desentranhada nos autos, porque nos termos do artigo 157 caput do CPP, as provas ilícitas, consideradas aquelas que violam normas e garantias constitucionais, no caso, intimidade, privacidade, etc., são consideradas ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos,
como só tinha essa prova e ela foi considerada ilícita, então não tinha mais razão de ser da condenação feita lá no primeiro grau dela, e por isso o STF tende, com a com a maioria formada já, manter a absolvição decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, a licitude da prova está ligada se a revista íntima foi vexatória ou não. Se ela foi vexatória, essa prova vai ser considerada ilícita e deve ser desconsiderada. E se só tem ela nos autos, a saída só tem uma, a absolvição da acusada, certo? Agora, se a revista foi feita de conforme os procedimentos, observando o princípio da dignidade humana, etc., por meios, vamos dizer assim, recursos mecânicos, né, por ferramentas tecnológicas, seja um scanner, alguma coisa assim, e foi observado todo o procedimento, então a prova pode ser considerada. Então a questão é se a revista íntima foi vexatória ou não, para fazer essa relação direta com a licitude ou não da prova. Não sei se ficou claro. Será que ficou claro, Ana Paula? Ela falou assim: ah, sim, é que nas questões estava escrita na resposta como incorreta. Ficou sim, ela falou. Assim, porque naquela alternativa, o examinador ele inverte a lógica. É a mesma redação do entendimento a ser firmado lá. Dá uma olhadinha, eu vou disponibilizar o material logo mais, dá uma olhadinha lá no entendimento certinho e veja a alternativa, porque ele inverte a lógica, certo? Mais alguma questão? Bom, professora, aula sensacional. Muito obrigada. Eu vou Eu que encerrar aqui agradeço a vocês. eu vou encerrar aqui a Nossa.